Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e junto com o Fábio nós somos o canal Games que Pariu, o canal que fala sobre videogames e sobre a história dos games. E hoje tem uma história muito curiosa que é de um console computador aí, Tomy Piltah. O nome é esse mesmo, Tomy Piltah, que foi lançado em 82 no Japão pela Tomy. A Tomy era uma empresa tradicional já no Japão que fazia brinquedos, né? Brinquedos infantis, claro. Hoje tem brinquedo para adulto e infantil, mas na época brinquedo era considerado só infantil, né? Então a Tomy fazia os brinquedos e resolveu lançar um computador, né? Em parceria com a Matsushita, que já era tradicional no ramo de tecnologia. E sendo assim, em 82 ela lançou o computador Tomy Piltah. Vamos conhecer um pouquinho da história do computador, videogame e ver como é que é essa história curiosa. Fabião, solta um unboxing aí. Então, pessoal, vocês viram o unboxing aí, mas o unboxing foi do Piltah Jr., tá? Então, é uma história meio paralela. Vamos falar do primeiro, que foi o Tomy Piltah, que é o computador mesmo, né? No seu formato de computador. Como eu falei, ele foi lançado pela Tomy e o grande problema dele, na época ele era bem poderoso, já 16 bits, né? Um processador 16 bits, 16 KB de memória, é KB, não é mega nem giga, é bytes, tá? 4 canais de som e 256 por 198, né, resolução de tela. 192. 192, tá menos 198. Uma resolução bem baixa, né, Fábio? Mas é o que tinha para a época. E lembrando, né, galera, que tem que localizar o tempo dele, né? Nessa época era Atari, Odyssey, não tinha Nintendo, ele foi chegar um ano depois. Inclusive, ele foi lançado em 82 no Japão. Na Europa, ele foi lançado com o nome de Grandstand Tutor e no mercado americano como Tomy Tutor. Então ele foi lançado na Europa e nos Estados Unidos também, nesse formato computador. Ele não fez muito sucesso porque era um equipamento, apesar de ser melhores que os concorrentes, ele era bem caro para a época, custava 59.800 ienes. Então ele chegou no mercado, não fez tanto sucesso, a Tomy não conseguiu posicionar ele bem como computador, ela tentou posicionar como um brinquedo, ele acabou não fazendo muito sucesso. No ano seguinte, ela lançou o Tomy Piltah Jr., que vocês viram aí o unboxing, né? E pela primeira vez, né, hoje a gente está acostumado com o termo consolizado, né, Fábio? Hoje tem muito console Z e tal, que é um fliperama ou um computador que virou um console, mas a Tomy fez isso nos anos 80 já. Então, em 83, ela lançou, né, ele no formato já de console, que aí é o Tomy Piltah Jr. Aí ela tirou o teclado, deixou ele mais enxuto, né, baixou o preço também para cerca de 20 mil ienes, um terço do preço do outro, e lançou ele num formato consolidado para tentar atrair o público. Só que aí já tinha no mercado, aí começou a chegar o Master System, né, o SG-1000, que a gente fez vídeo inclusive, começou a chegar o Famicom, e eles não conseguiram, né, ter o sucesso no mercado. Ele tinha, é bem curioso, ele tinha esses cartuchos aqui, numerados, né, tem vários títulos aí, os cartuchos. Depois o Fábio, se não sair legal, ele tira uma imagem mais focada aí. Então ele tinha uns jogos bem legais, como todo console, a gente falou várias vezes já, né? Naquela época, todo console tentava chegar perto dos arcades. E com o Tomy Piltah não foi diferente. Então ele tentava fazer uns jogos mais próximos dos arcades e eram melhores que o Atari, Odyssey, que tinha na época. Ele tinha esse controle aqui, ele tem um cabo só, com esses controles aqui, ó. Controle meio direcional, que lembra um pouquinho do Intellivision, né? Então ele tem esses controles. E o curioso é que o Piltah, que é o computador, ele encaixa atrás, não dá nem para ver aqui, até é pouco prático, né? E depois, no Piltah Jr., ele encaixa na frente do console. Vamos tentar depois pegar mais focado aí. Então ficou um pouquinho mais prático. Quando você liga o videogame, eu vou tentar desligar aqui, ó, você vai ligar, eu estou ligando aqui o computador primeiro. Olha que interessante, ele vai entrar o 16 bits ali, graphic, mostrando o poder dele para a época, né? E na primeira tela já, olha que curioso. Se eu dar o Enter aqui, ele vai dar as opções, né? Como ele era computador, tem uma parte que é para desenhar, a gente mostra depois um pouquinho mais disso, o Basic, que tem no computador, e a terceira opção aqui é o jogo. Então, eu vou descer aqui para a terceira opção e vou entrar no jogo.
Aí, uma vez no jogo aqui, ele vai perguntar a dificuldade. Todo jogo dele segue esse padrão. Você escolhe o jogo, ele dá uma abertura aqui, e você tem que escolher a dificuldade. Aí os controles têm aqui dificuldade normal e o modo hard. Então eu escolho 1 ou 2 players e o modo aqui, ó, amador ou profissional. Vamos de amador, né? Para não passar vergonha. Esse joguinho aqui ele é um pouquinho Sequest, que o controle não é assim tão confortável, mas o jogo, como eu falei, né? Citando aí, comparando com os concorrentes da época, até 82, era um jogo bem legal e com um som até que competente para a época, né? Pelos 4 canais de som. テレビは私のスケッチブック。楽しいパソコン。16ビットグラフィックコンピュータ。Piuta! Eu troquei o joguinho aqui do Tommy Tutor, né? Tommy Piuta, essa é a versão japonesa, então é Tommy Piuta. E voltamos para a abertura aqui, como eu citei, né? Você dá o Enter aqui, ele dá as 3 opções, no caso do computador. Então ele tem o gráfico, o G-Basic. O gráfico também tem no Junior, a parte gráfica, né? Para desenhar. O Basic já não, que o Basic já é de computador. Então aqui, se eu entrar no gráfico aqui, eu vou desenhar, ele faz o desenho meio cru, depois ele mostra pronto na tela. Você vai escolher, deixa ele pensar, né? Você vai escolher a cor que você quer aqui, nos números, e aqui tem as setas. Então eu tenho que escolher, por exemplo, eu ponho para o lado direito e aperto alguma das cores aqui. Eu quero a cor laranja, que é o 0. Então eu vou apertar o 0, e ele vai preencher para o lado direito. Aí para baixo eu vou desenhar uma outra cor. Eu aponto ele para baixo e escolho aqui o 5, que é um laranja, que é um amarelo, né? Desculpa. Ó, e vai preenchendo, e depois você vai finalizar isso e vai mostrar o desenho já pronto. Como eu nunca fui bom de desenho, né? Não vai ser agora que eu vou aprender. Então eu pus agora para a esquerda, eu escolho aqui o R, por exemplo, que é uma outra cor. Ele vai preenchendo. Então com isso você vai usar a sua criatividade aí e fazer um desenho. Essa função de desenho e de jogo tem tanto no Piuta computador, como no Junior, que é o console. Aí a gente vai desligar, voltemos agora para o início, vai ligar, vai mostrar 16 bits. A gente pode escolher, no caso desse, ele tem o Basic por ser um computador. Aí quem fez curso de Basic, né, Fábio, nos anos 80 e 90 aí, arrisca aí umas linhas de comandos aí, print, go to. Principalmente quem usava MSX, né? Exatamente. O Basic, né, usava em todos os computadores da época, né? E aqui, no caso, a parte do Basic daí, ele já tem só nesse que é o computador, né? Ele vai entrar no modo Basic mesmo. E aí você pode programar. Esse teclado nosso, por ser o Piuta, ele tá padrão japonês. Já o americano, que é o Tommy Tutor, você vai ter as teclas, é claro, no padrão americano, tá bom? E essa televisão é uma resolução legal. A gente ligou em outra e a resolução não foi tão boa assim. Eu posso escolher o modo aqui e mudar. Uma das teclas ele muda para inglês, ó, mudou para um teclado que a gente consegue identificar. Então aqui é o modo Basic. Agora eu vou inverter a TVzinha, olha que legal. Eu vou inverter a nossa TVzinha, desliguei ele. Vou inverter o nosso canal aqui. E tá ligado, vamos lá. Olha que legal, ó, tá ligado o Piuta Junior com o joguinho Scramble, que esse é bem conhecido. O legal é que aqui os caras pensaram, vou tentar puxar aqui, ó, peraí. Ih, Fábio, mostrando nosso segredo aqui, hein? Esse segredo aqui, ó, é segredo do Games que pariu bem na foto, hein? Acompanha aí, ó, pra você deixar inclinado, aparecer bem na foto, você investe um dinheiro, ó, isso aqui é dicas bem na foto, ó, do nosso fotógrafo aí, ó, a gente deixa ele inclinado aqui, ó, que ele vai aparecer melhor na imagem e vai sair bem na foto, que é o nosso quadro aí, que vai voltar em breve, né, Fabião? É isso aí. Às terças, é a dica do nosso fotógrafo, hein? E aqui os caras pensaram um pouquinho mais, olha que curioso, né? Esse você tem que encaixar lá atrás, esse aqui encaixa na frente, o mesmo princípio, né? Só que aqui, ó, vamos resetar ele. Olha que legal, quando você liga o Piuta Junior, como ele não é um computador, ele é o console Z, né? Só que ele não escreve Junior aqui, tá? Ele escreve só o Tommy mesmo. E vamos dar o Enter, é bem enxuto, né? Não tem as teclas, tem suas funções básicas. Então, assim como o outro aqui, ele tem a parte do gráfico para você desenhar, né? E a parte de baixo, já escrito aqui, que é o cartucho. Então eu vou dar o Enter aqui, ele vai entrar no jogo no mesmo princípio do outro. E vão entrar no joguinho aqui no Scramble, que é um jogo famoso, e é um tema que a gente gosta muito também, né, Fábio? Que é um shmup. Exatamente. E esse jogo era para ser lançado no Atari, o Atari não conseguia fazer na época. Depois de muito tempo, os caras melhoraram a programação e lançaram até um homebrew, mas não foi lançado na época. E como eu falei, né, todo mundo queria fazer um arcade, e esse jogo era bem famoso no arcade. Aí você tem que escolher aqui um ou dois. Eu coloquei um volumezinho aqui. Escolheu
um player e a função amador. E aí, você perceba que mesmo sendo 16 bits, o scroll, que é a rolagem de tela, ele é bem lento, né? Mas é um jogo bem bonito. Eu até vi depois imagens que fizeram pro Atari. Ele é bem mais rápido, mas não é bonito igual esse. Esse é mais bonito. É um joguinho bem legal, que ele atira pra frente e tipo, solta uma bomba, né? Isso aqui foi muito famoso nos arcades na época. E até tem um negócio bem curioso, que eu ficava meio impressionado na época. Para você ganhar combustível, você tem que destruir o posto. Para você ganhar combustível. Aí os mísseis partem. É um shmup-zinho, claro, né? Simples, mas para a época era um jogo bem famoso nos arcades, né? E aqui, como a gente sabe, todo videogame queria chegar perto dos arcades. E essa versão é uma versão bem competente. Então, pelo menos no Piutá Júnior, que é o console Z, o encaixe é na frente aqui e tal, é mais prático. Só que o Piutá, que é o computador, tem áudio e vídeo. O Piutá Júnior só tem RF. A imagem tá boa nessa TV aqui, ó. E dei sorte ele não morrer, hein? Mas só tem RF nessa versão aqui. Esse joguinho aqui, acho que é o Dinosaurus Land, é um primata, né? Como o ser humano não evoluiu tanto, né, Fabião? Eles têm que bater em todo mundo. E o legal é que, às vezes, o dinossauro, eles fogem do humano. Eles têm a certa razão deles, né? De fugir do humano, né, Fabião? É a coerência, né? Os bichos deviam fugir dos humanos, né? Então, esse joguinho aqui é bem divertido. Eu nunca vi para outro console, tá? Então, e por falar em jogo, os jogos deles, eles são numerados, né? Ele tem os números aqui nos cartuchos feita ponta cabeça. Ele tem os números aqui, já mostrei no começo. E pesquisando, eu achei alguns lugares que falam em 25 jogos e outros que falam em 26 jogos lançados. Aí, para ter certeza, eu fui consultar o VGDB, que é um lugar confiável para pesquisa. Então, quer conhecer mais videogames e mais informações? Assistam, claro, o Games que Pariu e se informe também no vgdb.com.br, que é o Museu Virtual Brasileiro dos Games, que é um site confiável, e lá fala que são 26 cartuchos lançados, então lá é confiável. Então foram lançados 26 jogos para Tommy Piutá e Piutá Júnior. Inclusive, entre eles, um jogo do Mickey, que é o Mickey Athletic Land, que é o personagem, né? É conhecido no mundo inteiro. E até curioso, por ser um game japonês, eles conseguiram lançar um jogo do Mickey. Eu não consegui comprar ainda, mas tem um jogo do Mickey dentro desses 26 jogos aí. Beleza, pessoal? Então, esse é um console curioso, de certa maneira obscuro, bem legal. Quando ele foi lançado em 82, ele tinha um sentido legal, né, bem poderoso para a época, mas um ano depois chegou no mercado aí Nintendinho e Sega, e aí não teve concorrência para o Tommy Piutá e o Piutá Júnior. Ele foi descontinuado 2 anos depois, vendendo cerca de 140 mil unidades. E contando computador, videogame e nos 3, né, americano, europeu e japonês, só 140 mil. Com isso, essa tiragem baixa, ele se tornou um item raro, e quem coleciona, né, cobiça muito esses itens que teve pouca tiragem. E a gente tem a alegria de ter na coleção. Durou pouco, mas tem uma história bem curiosa, e é um game aí que a gente gosta de trazer essas histórias para vocês. E vocês já conheciam o Tommy Piutá, o Piutá Júnior ou o Tommy Tutor? Eu tinha ouvido falar só em Tommy Tutor na época. Não conhecia, foi conhecer depois. Vocês conheciam? Comenta aí embaixo. Deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. E claro, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí. E até o próximo vídeo, até o próximo Games que Pariu. Valeu! É muito anos 80, né, cara? Parece dinossauro de pelúcia, né? Ali é um mamute macaco, o que é? Sei lá. E ele correu do humano. Ele não é tão tonto, não. A erupção vai acabar o mundo. Legal. Você tem que fugir do vulcão também. Olha lá, o vulcão saturou. Os bichos voltaram. Ah, os bichos fogem do vulcão, cara. Aí ele me pegou. Larga Ah, você foi aí, possível. depois aí, ó.